Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que iria a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e os repreendeu, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Queridos irmãos e irmãs, continuamos a meditação do Evangelho segundo São Lucas. Jesus, o Evangelho diz que chegou o tempo oportuno, o tempo que Jesus iria para o céu, ou seja, estava chegando o seu fim nesta terra, o seu fim sob o ponto de vista, desde que ele assumiu a natureza humana, se encarnou no seio da Virgem Maria, ele iria entregar a sua vida, iria realizar plenamente a sua missão entregando a vida. Então, para que ele fosse para o céu, para que a sua missão fosse cumprida, ele tinha que ir a Jerusalém. Então, ele tomou a firme decisão. Em nossa vida, as nossas decisões, elas são firmes ou são transitórias, não tem firmeza, são decisões vacilantes, são decisões que qualquer coisa que acontece nós voltamos atrás, nós não temos constância, perseverança. Como diz o próprio Evangelho, começamos a construir uma torre e não temos o material para terminar esta torre. Vamos guerrear contra uma nação e não sabemos se temos o número de soldados suficientes, como diz o Evangelho, como um exemplo. As decisões que nós tomamos, as escolhas que nós fazemos, são realmente frutos da nossa fé, de uma fé amadurecida, rezada, calcada no sofrimento, no cadinho do sofrimento, como vai dizer o livro do Eclesiástico no capítulo 2, ou nós tomamos decisões no impulso, na carne, de modo provisório. Jesus tomou a firme decisão. Assim também aconteceu com uma jovenzinha de Lisieux, na França, no interior da França, Teresa Maria Martin,
Santa Teresinha, seu nome de batismo, Teresa. Nós a chamamos Teresinha para diferenciar de Santa Teresa de Ávila, cuja memória celebramos daqui 14 dias, 15 de outubro. Mas o nome de Santa Teresinha de batismo é Teresa Maria Martã. Ela perdeu bem jovenzinha sua mãe. E depois 2 de suas irmãs estavam no convento, no Carmelo, no mosteiro. E ela sentia muito a saudade das irmãs e da mãe. Claro que seu pai era um bom pai, Luís. Depois, junto com sua mãe, se tornam santos, São Luís e Santa Zélia. Claro que as outras irmãs que estavam com ela eram carinhosas, generosas, companheiras. Mas cada um ocupa na nossa vida um lugar importante e especial, ou alguns não ocupam nenhum lugar. E nós precisamos compreender que cada pessoa ocupa um lugar específico em nossa vida. O marido deve ocupar o seu lugar, a mulher, os filhos, os pais. Uma pessoa que nós conhecemos há muito tempo, há pouco tempo, um irmão, uma irmã de comunidade, de uma fé comprovada, que até tem fama de santidade. O Papa, o Bispo, o Padre da paróquia, pessoas do nosso trabalho, do nosso convívio, da nossa vizinhança, parentes próximos e distantes. Cada um ocupa o seu lugar. Ninguém pode ser comparado, porque cada um tem a sua importância. É claro que algumas pessoas terão mais importância do que as outras. Assim era a mãe de Teresinha, Zélia. Assim eram suas irmãs, ela estava sentindo falta. Certa vez, um grupo de pessoas de sua cidade foi até Roma fazer uma peregrinação. Teresinha se ajoelhou nos pés do Papa e tomou uma firme decisão, como a de Jesus. Mesmo que ela era jovenzinha, mas ela conseguiu tomar uma firme decisão. Santo Padre, permita-me a licença, antes do tempo, entrar no Carmelo. E o Papa permitiu. Deus também tem seus caminhos. E ela entrou, só podia entrar com 18 anos, entrou com 15 e ficou até os 24 anos, quando faleceu. No dia 30, nós celebramos 30 de setembro, nós celebramos Santa Teresinha no dia seguinte, por 2 motivos. Primeiro, porque ela foi uma grande missionária, mesmo que nunca saiu do Carmelo. E no dia 30 já se celebrava São Jerônimo, grande doutor da igreja. Então, por isso, se celebra Santa Teresinha no dia seguinte, 1º de outubro, porque já havia a celebração de São Jerônimo, e também porque Santa Teresinha é declarada patrona das missões, junto com São Francisco Xavier, no dia 3 de dezembro, a sua memória. E que sabemos, outubro, mês das missões. Mas Teresinha tomou a firme decisão, repito, mesmo jovem, porque quando se tem maturidade, não importa a idade. E ela foi sendo moldada por Deus no escondimento do Carmelo. Santa Teresinha nunca saiu do Carmelo desde que entrou. Só depois
para a missão, só depois de morta. Inclusive está visitando, né, sua relíquia, que é o antebraço esquerdo, visita o nosso país nesses tempos. Então, no escondimento do Carmelo, Teresinha foi sendo forjada sua santidade, sua entrega a Deus. Santa Teresinha foi declarada pelo Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, doutora da Igreja. Quer dizer, aquilo que ela escreveu, aquilo que ela viveu, é um caminho, é uma página do Evangelho, é um caminho seguro do seguimento de Jesus. E qual é o ensinamento de Santa Teresinha? Que grande coisa ela fez! Chamamos a espiritualidade de Santa Teresinha espiritualidade da pequena via, o caminho pequeno, via caminho, o caminho pequeno, um caminho curto, pequeno. E qual é este caminho? Santa Teresinha, na sua vida cotidiana, nunca teve acontecimentos extraordinários. Ela faz coisas extraordinárias agora, intercedendo do céu. Mas durante a vida, não. Ela tinha uma vida muito simples. Quando ela morreu, um padre foi ler os seus escritos e disse à superiora do mosteiro: Santa Teresinha deve ser canonizada. Vamos propagar os seus escritos. Eis que a madre respondeu: pois então todas nós aqui devemos ser canonizadas, porque ela era uma monja igual às outras todas que aqui residem. Mas na verdade, aquelas irmãs realmente não conheciam Santa Teresinha. Ela, como disse, tem a espiritualidade do caminho pequeno, ou, como se cunhou dizer, da pequena via. O que é isso? Significa fazer as coisas do cotidiano. Qual é o seu trabalho cotidiano? O que você faz? Por exemplo, eu sou padre. Qual é o meu cotidiano? Atender as pessoas no sacramento da penitência, ouvir as pessoas na direção espiritual, celebrar as missas, visitar os enfermos, levar a unção, a comunhão, sepultar os defuntos, assistir matrimônios, batizados, abençoar casas, fazer catequeses, pregações, ensinos da doutrina da igreja. Esse é o cotidiano de um padre. Todo padre, via de regra, vive assim. Claro, existe um padre que é radialista, o outro músico, o outro cantor, o outro escritor. Então eles têm talvez uma ou outra rotina um pouco diferenciada, mas a maioria dos sacerdotes tem essa rotina que eu falei. Um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas mais ou menos isso. Então a pequena via, na minha vida, significa fazer o cotidiano. Mas neste cotidiano, o que eu posso oferecer a Deus? Por exemplo, se eu estou com alguma dor, então fazer o trabalho com aquela dor, mas sem reclamar. Se você está com alguma dificuldade, por exemplo, dificuldade em algum relacionamento, com um cunhado, com a sogra, com o vizinho, não murmurar, não bater de frente,
suportar aquela pessoa muitas vezes asquerosa, arrogante, orgulhosa, prepotente, muitas vezes com um sorriso no rosto. Uma destas freiras que convivia com Santa Teresinha, quando lhe foi perguntado: como você viveu com Santa Teresinha? Como era o seu convívio? Olha, ela sempre ficava do meu lado, sentava sempre na minha frente, no refeitório, na hora das refeições, sempre sorria para mim. Mal sabia aquela irmã que Santa Teresinha não suportava ela. Ela era uma verdadeira pedra no sapato de Santa Teresinha. Mas a pequena Via levou Santa Teresinha a sorrir para aquela irmã, a tratá-la bem, a suportar suas mazelas, suas murmurações. Talvez a nossa via de santificação, a nossa pequena via, será suportar a personalidade de alguém com quem nós moramos, com quem nós trabalhamos, um parente que nós vemos de vez em quando, um irmão, uma irmã de comunidade, talvez o sacerdote, o bispo, a esposa, o marido, os pais ou os filhos. Quantos filhos que não têm que suportar os pais? Quantos pais que não têm que suportar seus filhos? Não dá para arrumar as malas e dizer tchau, até o céu. Nem sempre é possível. Então, há que se suportar. Santa Teresinha ficava sempre por último na hora das refeições. Ela queria ser a primeira, queria ser cortejada, mas ficava no último lugar. Pegava a comida que sobrava, às vezes já fria. Escolhia os hábitos mais simples, muitas vezes já surrados. Coisas simples, comuns, do cotidiano. Mas esse cotidiano a levou para o céu. Quando ela ficou doente, com tuberculose, que a fez sofrer muito, ela não murmurou. Entregou o seu cansaço e sua dor como uma flor para Jesus. Ela realmente ofertou toda a sua vida ao Senhor. Pela santificação dos padres, pela conversão dos pecadores. Ofertou a vida, uma vida de oblação, pela glória de Deus. Que Santa Teresinha, do Menino Jesus e da Sagrada Face, intercedam por nós e nos abençoe na nossa caminhada, na nossa jornada e sobretudo naqueles que escolherem a pequena via como caminho de sua santificação. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.